terminamos aquela série de mensagens baseadas nas parábolas de Jesus. E enquanto estávamos ali no meio daquela série, eu ficava perguntando para Deus: Senhor, e agora? Quando terminar isso, vamos para que lado? O que o Senhor quer que seja apresentado à tua igreja? E fiquei ali pedindo a Deus uma direção e de repente senti no meu coração que eu deveria buscar nos Salmos, no Saltério, o conjunto de 150 salmos, que é utilizado tanto pelos hebreus quanto por nós, cristãos, principalmente no nosso momento devocional, mas também na leitura comunitária, como fizemos hoje aqui, usar os salmos como base, como fonte para uma série de mensagens. 150 salmos, teoricamente eu até poderia usar mais de 150 mensagens, porque muitos salmos tratam de vários assuntos, mas não. Aí eu precisei me atribuir uma tarefa difícil: como dividir os salmos em assuntos, para que possamos apresentar não salmos soltos, mas salmos relacionados a determinados temas. E depois de muita busca, e realmente foi muito desafiador, porque eu não encontrei nenhum material, vamos dizer assim, definitivo sobre o assunto. Sobre as parábolas, há vários materiais de apoio ao pregador. Mas dos salmos, para mim foi surpreendente que há tão pouco material para ajudar os pregadores a utilizarem salmos como base de pregações. Então, tive que interpolar listas de assuntos. O pastor Anderson me ajudou nisso também. E nós chegamos aos seguintes temas: sabedoria, que é o tema inicial, busca de Deus, justiça, misericórdia, família, adoração, Jesus, o Messias, refúgio, direção e segurança. Uau, são muitos temas. Em média, 2 domingos por tema. Alguns temas serão um domingo só, outros serão 3, então, em média, 2 domingos por tema, e, se você fez as contas, for rápido na matemática, e vai levar a gente até o início do ano que vem. Não ficará repetitivo, porque são temas diferentes, salmos diferentes, e às vezes pedacinhos de salmos, como veremos hoje. É verdade que os salmos têm uma importância muito grande na nossa vida devocional. Por quê? Porque eles expressam os sentimentos dos seus autores. São 150 poemas. Nem todo poema é rimado, mas são 150 expressões de sentimentos. Esses homens, os autores dos salmos, alguns salmos, cremos que sabemos quem os escreveu, outros não há notícia de quem os tenha escrito. Esses homens, eles se desnudaram diante de Deus, eles se expuseram diante de Deus. Não que Deus não saiba o que está no nosso coração, mas é importante que nós tiremos qualquer véu que encubra o que realmente sentimos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O tema do Salmo não é sabedoria, é justiça. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas o Salmo, abra sua Bíblia no Salmo 73. O Salmo 73, acredita-se que foi escrito por Asaf. Asaf era um levita. Vocês devem se lembrar que a tribo de Levi foi separada por Deus para cuidar do templo, cuidar da adoração a Deus. Então, era um homem ligado às músicas, ligado à adoração. E esse homem estava ali presente no templo constantemente. Esse homem estava na presença de Deus constantemente. Mas vejam só o que ele escreveu.
Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Uau, que honestidade, hein? Isso é se desnudar na presença de Deus. Isso é clamar na presença de Deus. Você não se sente angustiado quando vê certas injustiças acontecendo? Por que tanta injustiça no mundo? Por que isso? Por que aquilo? Leve esse seu sentimento para Deus em oração, como fez Asaf. Essa função dos salmos é muito importante. Só que nesse processo de se apresentar a Deus, apresentar suas emoções a Deus, esses homens, eles acabaram produzindo uma obra poética que pode nos ajudar nesse mesmo processo. Às vezes a gente tem dificuldade de orar. A gente tem dificuldade de se expressar para Deus. E aí, ao nos identificarmos com aqueles salmistas, nós estaremos aprendendo com eles como se faz para conversar com Deus. Esse é o uso devocional dos salmos. Deixa eu te perguntar, como você expressa os seus sentimentos para Deus? Ou você não expressa seus sentimentos para Deus? Meu pai, ele não era ateu, mas ele dizia que Deus tinha coisa mais importante para fazer do que ficar prestando atenção nele. Então, meu pai, ele não tinha o hábito de orar. Ele não orava. Até o dia em que foi diagnosticado um câncer, e ele ficou naquela situação atônita, né? E nós oramos, e o médico chegou para ele, alguns meses depois, né, de todo aquele processo que ele estava passando, e disse para ele que algo inexplicado tinha acontecido, porque os tumores que ele tinha apresentado no fígado já tinham sumido. E o médico mostrou os exames para ele, antes e depois. E o meu pai virou para o médico e falou: doutor, o que foi isso? Não sei. E então, isso foi meu pai que me contou. Então, ele chegou para o médico e disse: poxa, o pessoal lá da igreja do meu filho tá rezando por mim. E o médico teria dito para ele: então vai lá e agradece, porque o que aconteceu com você é um milagre, não tem explicação. A partir daquele momento, aquela ideia errada que meu pai tinha, errada segundo a palavra de Deus, de que Deus estava muito distante, não prestava atenção nele, acabou. Ele passou a reconhecer o Deus Criador, distante, como o seu Deus pessoal. E começou a construir uma relação com Deus que não durou muito tempo. 1 ano depois, o câncer voltou e aí ele partiu. Mas não importa, o fato é que ele teve a oportunidade de conhecer o Deus pessoal, que nos ama de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz e nos resgatar da escravidão do pecado e nos restituir a posição de filhos, restaurar a nossa relação com Ele. Isso é se desnudar na presença de Deus. Isso é que os salmistas fazem. Como você faz essa abordagem, essa aproximação a Deus? Há vários líderes cristãos da história que
falavam enfaticamente sobre o uso dos salmos, o uso diário dos salmos. Um deles, se não me engano, Calvino, disse que se o cristão não começa o seu dia com a leitura de pelo menos um salmo, aquele dia ali não conta. Talvez seja um pouco de exagero, mas, sem dúvida, precisamos mais dessa relação com Deus. E os salmos nos ajudam nisso. Sendo, então, tão interessantes, tão profundos, com tantos temas, os mais variados temas tão variados quanto a própria vida. Começar por onde? Volto a dizer, quando você tem um material de apoio, é fácil, você segue o caminho que a outra pessoa já seguiu. Né? Você chega naquela floresta, vê um caminho no meio do mato, você segue. Você não sabe nem onde vai te levar, mas alguém já trilhou aquele caminho antes. Mas quando você não tem uma referência, você tem que ir procurando o seu caminho. E aí eu fui perguntar para Deus, bom, Senhor, tudo bem, o Senhor colocou no meu coração que eu devo apresentar mensagens de exposição do texto bíblico baseadas nos temas dos salmos, mas eu vou começar por onde? E aí veio à minha mente o Salmo 110, aliás, 111, versículo 10. Então, você que estava com a Bíblia aberta, no Salmo 73, avance um pouquinho para o 111. O interessante é que esse salmo que leremos agora, ele nem é um salmo de sabedoria, ele é um salmo de adoração. Mas o último versículo do salmo, cujo autor não é conhecido, ele encerra o salmo dessa maneira. Vamos ler juntos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ora, por onde começar? Pelo começo, pelo princípio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria foi o tema escolhido para começarmos essa nossa abordagem aos Salmos em busca de aplicações práticas à nossa vida. Como o Salmo fala comigo? O que ele tem a dizer para mim? É isso que a gente vai fazer. E aí, o interessante é que ele diz que a sabedoria que é o básico, é o fundamental, tudo começa com a sabedoria. Tanto é assim que o homem que é considerado o mais sábio de todos, Salomão, assim o é, ou o foi, porque quando Deus chegou para ele e disse, me agradei de você, pede o que você quiser que eu vou te dar. O que Salomão pediu? Sabedoria. E isso agradou a Deus mais ainda. Mais ainda. E junto com a sabedoria, ele acabou recebendo todo o resto. Portanto, o começo, o princípio está na sabedoria. É por aí que nós vamos começar, este domingo que vem. Mas, o salmista nos disse que tudo começa com o temor do Senhor. Para obtermos a sabedoria, precisamos partir do temor do Senhor. Mas o que será o temor do Senhor? Será medo? Será que temer a Deus é ter medo de Deus? O que vocês acham? Não, certamente não. Até porque João, lá na sua primeira carta, ele disse o quê? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque medo pressupõe castigo. Não, o nosso Deus não quer nos castigar, Ele quer nos perdoar. Em Ezequiel 33:11, Deus fala por meio do profeta Ezequiel para o povo, meus queridos, por que é que vocês vão morrer? Eu não quero que vocês morram. Eu não tenho nenhum prazer na morte dos ímpios.
Antes, eu quero que eles se arrependam e voltem, para que eu possa perdoá-los, como o filho pródigo, que se arrependeu e voltou para ser perdoado. Então, o que nós vemos na palavra é que Deus nos ama de uma forma incompreensível para nós. Se, portanto, não há castigo pressuposto, por que ter medo? Não. Então, o que é o temor do Senhor? Se o temor do Senhor não é ter medo, o que é? Todos os comentaristas bíblicos, eu não estou aqui para reinventar a roda, né? Todos os comentaristas bíblicos afirmam que a palavra hebraica que foi utilizada pelo salmista para representar, que foi traduzida como temor, representa respeito, reverência e assombro. Uau! Uau! Deus é fantástico! Isso é o temor do Senhor. Quando você adora ao Senhor e reconhece o que Ele está fazendo por você, uau, Deus fez isso por mim, você está começando um caminho de sabedoria. A sua vida está se direcionando de uma forma que lhe trará grandes benefícios, que é o que nós veremos aqui. Tanto que o mesmo autor do Salmo 111, acredita-se que tenha sido o autor do Salmo 112. Então, eu não pedi para você sair para 1 João, então você provavelmente ainda está com o Salmo 111 aberto na sua Bíblia. Veja o primeiro versículo do Salmo seguinte, 112, 1. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Então, como é que eu posso ter medo e alegria ao mesmo tempo? Não é isso. O temor do Senhor não é medo. É esse respeito, é essa vontade de estar junto. Então, já que eu citei meu pai, o meu pai era um cara muito amoroso, mas também era um cara muito sério. Então, eu nunca tive medo dele. E todas as vezes que eu fiz bobagem, eu me dei muito mal. Ele não refrescava, não. Tá? Eram outros tempos. Tá? Não tem esse negócio de, olha, meu filho, você está de castigo. Não tinha castigo. Tá? Era bíblico, né? Não poupe a vara na educação do filho. Era bíblico. Né? Ele usava uma coisa chamada relho. Já ouviram falar? Relho. É aquilo que o cavaleiro não usa. É uma espécie de chicote. Só que a ponta é aberta. Que aí quando faz assim, pá, faz aquele barulhão. Mais assustava do que qualquer outra coisa. Não, teve uma vez que eu realmente fiquei com medo. Porque eu fui deseducado, falei o que não devia, e aí ele armou. Sai! Aí, porque ele sabia, ele conhecia a si mesmo. Então ele sabia que se eu abrisse a minha boca de novo, eu ia me dar mal. Então ele mandou eu sair, porque ele já estava no limite dele. Aí depois ele foi lá, ele baixava, né, a fervura baixava, ele ia conversar comigo e tal. Então todas as vezes que eu bati com um carro, que não foram poucas, e ele tinha paixão por aquele carro, eu tive que chegar junto e, pô pai, o que você fez? Pô, mas não foi culpa minha. Mas nunca tive medo, porque eu sabia o quanto ele me amava. Eu sabia que ele se segurava para não me punir quando estava nervoso. Eu sabia disso. Nós, na nossa relação com Deus, nós devemos construir essa relação de respeito, de admiração. Eu admirava profundamente meu pai. Vejam, desculpem por estar usando essa referência pessoal, né? Poxa, o que é a relação que qualquer um de nós possa ter com seu pai terreno com a relação que a gente pode ter com Deus?
mas é uma referência, né? É um exemplo. Os salmos são feitos de exemplos como esse. É como se eu estivesse aqui contando um salmo para vocês, né? Como ter medo e ser feliz ao mesmo tempo. Não é isso. Não é isso. O homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, esse será feliz. Aqui há sabedoria. Aqui há sabedoria. Portanto, deixa eu lhe perguntar, né, trazer você aqui para esse momento em que estamos. Você tem prazer nos mandamentos do Senhor? Você teme o Senhor? Como é que é a sua relação com Deus e com a palavra de Deus? Pergunte-se isso. Como você considera a palavra de Deus? Uma referência a ser buscada como fonte de sabedoria, por exemplo? Ou um obstáculo que impede você de ser livre? Sim, porque muita gente considera a lei de Deus um obstáculo, uma barreira, um cerceamento da liberdade, tanto que até mesmo em igrejas evangélicas, atualmente, né, tem sido sugerido que as pessoas abandonem o Antigo Testamento. Joga esse negócio fora. Gente, este não é o princípio da sabedoria. Garanto para vocês. Portanto, por onde começarmos a falar sobre sabedoria? Salmo número 1. Nada melhor do que começar pelo princípio. O princípio da sabedoria está no temor do Senhor. E aquele que tem grande prazer nos seus mandamentos, além de ter o temor, será feliz, encontrará sabedoria. E o Salmo número 1 justamente nos mostra uma receita de bolo, é como um mapa para você seguir. O que fazer, o que não fazer, e isso é sabedoria pura. Então vejamos, como é feliz, como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pronto, está aqui todo o roteiro que a gente precisa saber para ter uma vida próspera, uma vida... Essa é a sabedoria pura, aplicada. Quer sabedoria aplicada? Sabedoria aplicada não é você saber o número de versículos que a Bíblia tem. Isso não vai mudar a sua vida. Não, a Bíblia tem 66 livros, mais os 4 que são... Gente, isso não muda a sua vida. Agora, você saber que um caminho leva para a perdição e o outro caminho leva para a prosperidade, isso tem aplicação prática, isso é sabedoria. Sabedoria prática, aplicada. Aliás, Jesus, ele usou a mesma analogia dos dois caminhos. Lembram que já tratamos disso aqui na igreja? Jesus chegou para os seus discípulos e disse: escolham o caminho que leva à salvação.
entrem pela porta estreita e sigam pelo caminho restrito que leva à salvação. Não entrem pela porta larga e sigam pelo caminho amplo que leva à perdição. Infelizmente, poucos escolherão o caminho da salvação e muitos escolherão o caminho da perdição. Palavras de Jesus. Ele talvez estivesse inspirado exatamente por esse salmo que acabamos de ler, que acredita-se tenha sido escrito por Davi. Então, vamos ver o que é que, agora de forma bem sistemática, o que o Salmo está nos ensinando. Que sabedoria é essa? Primeiro, o salmista nos apresentou 3 atitudes que devem ser evitadas. É uma afirmação negativa. Não faça isso. Quer ser feliz? Não faça isso. Quer ser próspero? Não faça isso. Quais são as 3? Não seguir o conselho dos ímpios, ou seja, não seguir a sabedoria desse mundo. Onde você está buscando a sua sabedoria? No mundo? Na cultura? Ou na palavra de Deus? Se você segue a cultura, você fará escolhas que vão te afastar da palavra de Deus. Sim, é verdade, se você buscar a sua sabedoria na palavra de Deus, você vai naturalmente se afastar do mundo. Mas é justamente o que estamos vendo aqui. Temos que ter cuidado com as fontes dos nossos valores. Os nossos valores precisam estar amparados na palavra de Deus e não na cultura do mundo. Segunda recomendação negativa: não imite a conduta dos pecadores, ou seja, não faça aquilo que desagrada a Deus. O que é pecado? É tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que rompe a nossa relação com Deus. Então não siga pelo caminho dos pecadores, o caminho largo, o caminho fácil, o caminho que vai ao encontro dos nossos desejos. Não vá por esse caminho, porque esse caminho levará à perdição e você será como uma palha jogada de um lado para o outro. É o que o Davi está dizendo, e olha que Davi era o homem com o coração segundo o coração de Deus, tá? Não imite a conduta dessas pessoas. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer também. Aquela velha história de levar coisa do trabalho para casa. Todo mundo faz. Não, gente, isso é roubo. Se você pega uma coisa do trabalho para casa, você está roubando. Não é teu, mas todo mundo faz. Então, você vai seguir o quê? O que todo mundo faz? Ou o que Deus diz para você que você deve fazer? Qual é a fonte da sua sabedoria? E, em terceiro lugar, não se assentar na roda dos zombadores, ou seja, evitar conversas destrutivas, ter controle sobre a sua fala. E atenção, isso não significa que o cristão tenha que se isolar. Significa que às vezes é melhor calar. Você está ali no grupo de pessoas, as pessoas estão falando bobagem, você não participa daquilo. E se o que estiverem falando realmente for muito ruim, bom, gente, dá licença aí e sai fora. Gente, eu 39 anos de marinha. E na marinha falava-se muito palavrão. Ainda fala-se até hoje. Muitas vezes, quando o comandante estava te chamando a atenção, ele te chamava de várias coisas. Mas isso é abusivo. Tá, eu vou reclamar para quem? Não, teoricamente eu até poderia chegar e, eu não admito ser tratado dessa maneira, eu peço sua autorização para representar contra o Senhor. Vai dar certo a beça? Gente, você está submetido a um conjunto de relacionamentos e você acaba sendo influenciado por aquilo. Outra questão é a crítica. Criticar tudo que acontece. Mas isso é horrível, isso é uma besta. Então, gente, é um tipo
de fala que não edifica. Olha só o que Paulo disse aos Efésios, eu não vou projetar essa, Efésios 4, 29, mas eu vou ler para você. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Então, você vai falar alguma coisa, você para e pensa assim, o que eu vou falar agora vai conceder graça ou não? Se você é como eu, uma pessoa realista, a pessoa pode chegar para você e dizer assim, cara, o mundo está tão difícil, e aí você, por ser realista, vira para a pessoa e fala assim, mas vai piorar. Vai piorar. Com certeza hoje está muito melhor do que amanhã. Você acabou de derrubar a pessoa já não está bem, já está mal, está angustiada, você vai lá e pancada nela. Não. Pare e pensa, por mais que você realmente acredite que vai de mal a pior, busca no Senhor uma fonte de esperança. Realmente, tá bem difícil, mas eu creio num Deus misericordioso. Pronto, já concedeu graça à pessoa. Mas olha, não é fácil não, tá? Não vou mentir para vocês. Não é fácil. É muito mais fácil você criticar, você acusar, você xingar. É muito mais fácil do que você abençoar os outros com o que você fala. Então, vimos 3 atitudes a serem evitadas, né? Não buscar na cultura a base para os seus valores, para a sua sabedoria, não imitar a conduta dos pecadores e ter controle sobre o que você fala, não falar bobagem. Mas será que existe alguma orientação positiva? Essas foram 3 orientações negativas. Existe alguma atitude positiva a ser imitada, a ser levada à frente? Ora, o próprio Salmo diz, ao contrário dessas 3 atitudes, sua satisfação está lá na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Olha só, 3 atitudes negativas e uma atitude positiva, mas ela vale pelas outras todas. Ao invés de seguir o conselho dos ímpios, imitar a conduta dos pecadores ou se assentar na roda dos zombadores, não, você vai buscar sua satisfação na lei do Senhor e nela irá meditar dia e noite. Isso é temor do Senhor, isso é o princípio da sabedoria. Se você fizer isso, há promessas que o próprio Salmo nos dá. Na sequência, o Salmo nos diz que se você adotar essa postura ao invés daquelas, você vai desenvolver o respeito, a reverência, o assombro diante de Deus, que é o temor do Senhor, e terá consequências muito positivas. Você será frutífero. Nós não lemos aqui no Salmo que você será como uma árvore plantada à beira das águas e produzirá seus frutos no tempo devido? Você será frutífero se você se apegar à palavra do Senhor. Mas tem mais do que frutífero. O Salmo diz que as suas folhas não murcharão. Isso é resiliência, é resistir ao dia mau. Se você está plantado junto às águas, mesmo no meio da intempérie, no meio da seca, você não vai se ressecar. Você vai permanecer bem. Você vai suportar com fé o que está acontecendo com você. Resiliência. Folhas que não murcham. É uma promessa de Deus para quem estiver se apegado
a palavra do Senhor e dia e noite estiver meditando sobre ela. Aí eu lhe pergunto, qual o caminho que você tem buscado na sua vida? Caminho dos ímpios, que leva à destruição, ou o caminho da palavra de Deus, que leva à vida? Qual caminho você tem escolhido? A escolha é sua. Jesus falou a mesma coisa, quem escolhe em qual porta vai entrar é você. Ninguém vai impor a você uma escolha. O mundo vai tentar impor a escolha dele. Você é que vai ter que resistir. Pense um pouco nisso. Como você tem feito as suas escolhas? Porque o Salmo promete, no final, que se você fizer a escolha certa, você vai prosperar. Não apenas você será frutífero e será resiliente, mas você será próspero, como Salomão foi. Salomão pediu sabedoria e ganhou prosperidade. Então, isso pode acontecer conosco, desde que nós escolhamos o caminho da palavra e não o caminho do mundo. Escolhamos seguir o exemplo de Jesus, as palavras de Jesus, e não a atitude dos ímpios. O que motivava Jesus era cumprir a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. O que motiva os tais poderosos ímpios, que o salmista Asaf disse que faziam com que ele se sentisse até com inveja, né? O que motiva esses poderosos? Ou vocês acham que os poderosos do tempo de Asaf são diferentes dos poderosos de hoje? O ser humano continua o mesmo. Nada mudou. Tem só um verniz por cima. Mas o miolo é o mesmo. A mesma natureza humana decaída. Nós podemos olhar para essas pessoas e ficar com inveja delas. Ué, se o Asaf, que era o cara que estava no templo ali louvando ao Senhor, sentiu isso, a gente pode sentir isso também. Cabe a nós escolhermos bem a quem nós queremos imitar, a quem nós queremos seguir. Concluindo, domingo que vem ainda apresentarei mais alguns trechos de outros salmos nesse tema sabedoria, mas hoje nós vimos que o livro de Salmos, também conhecido como Saltério, reúne 150 poemas de diferentes autores que expressam seus sentimentos diante de Deus ao abordarem diferentes temas tão abrangentes quanto a própria vida. Se queremos que a nossa vida seja próspera, seja frutífera, seja resiliente, é necessário escolher o caminho dos justos, buscando a direção na palavra de Deus, nela meditando dia e noite. Esse é o princípio da sabedoria.